Olá, professor João Tassinari aqui. Vamos ao como aplicar terapia combinada. Mas antes da prática é importante revisar o que é uma terapia combinada, quais são os efeitos fisiológicos desse recurso e o que eu preciso estar atento em termos de parametrização. Primeiro ponto importante, terapia combinada hoje é um termo muito amplo, né? Nós temos muitos recursos de terapias combinadas, né? Existem recursos que juntam ultracavitação com radiofrequência, ultracavitação com outras modalidades, radiofrequência com algum outro dispositivo, mas classicamente na estética, né, nós temos como terapia combinada a união de dois recursos físicos, a onda sonora na frequência de 1 ou 3 MHz com correntes elétricas. Então, vamos lá, vamos começar a trabalhar este termo. Ultracavitação é muito ampla. Em tese, qualquer combinação de tratamento pode ser chamado de terapia combinada, né? Agora, terapia combinada em termos pensados em estética, né? Tradicionalmente é a associação de uma onda sonora com uma corrente elétrica. Onda sonora de 1 ou 3 MHz e uma corrente elétrica que pode ser uma estereodinâmica, pode ser uma corrente excitomotora, pode ser uma corrente polarizada. Tudo bem. Mas quais são os efeitos? Bom, os efeitos da terapia combinada, nessa perspectiva clássica, diríamos assim, são muitos. Ele é um recurso que é muito voltado para a estética corporal, ele pode tratar gordura localizada, ele pode tratar celulite, ele pode ser um coadjuvante no tratamento de flacidez tissular também. Então as aplicabilidades são amplas. Os melhores níveis de evidência científica trazem para gordura e para celulite. E o nosso foco do vídeo vai ser aqui. Quais são os efeitos de uma terapia combinada clássica no tratamento de gordura corporal? Efeito do cavitador. A onda sonora tem a capacidade, então, a partir de um efeito mecânico, de aumentar os níveis de norepinefrina, aumentar a permeabilidade de membrana adipositária e liberar o ácido graxo e o glicerol de dentro da célula. Então, o primeiro efeito de uma terapia combinada justamente está associado ao seu efeito lipolítico, por rota não citolítica, esvazia o adipócito. Efeito 2, correntes elétricas. As correntes elétricas têm a capacidade de gerar, primeiro, um estímulo no sistema linfático, então esse seria um primeiro estímulo, porque algumas pesquisas denotam que ou a partir de uma contração muscular ou a partir de um próprio estímulo de corrente a frequências específicas, uma modulação de músculo liso linfático. Então, primeiro efeito de uma corrente na terapia combinada é estímulo músculo liso linfático, ou seja, estimular o sistema linfático, tirar o líquido excedente daquele local. E o segundo grande efeito está associado, então, à perspectiva da corrente, né? Se tu tiver uma corrente excitomotora, buscar uma contração muscular. Então esse seria um segundo efeito, né? A quitina e a miosina se deslizando na unidade sarcomeral, tu pode buscar uma contração muscular de forma combinada. Então essa contração também vai estimular o estímulo linfático por segunda intenção, né? E também vai buscar o gasto energético, que é o que eu quero muitas vezes quando eu busco o tratamento de gordura corporal. Então, dois efeitos, a onda sonora lipolítica e a corrente elétrica estimulando o sistema linfático e até mesmo, dependendo da corrente que tu elenca, por exemplo, se for uma corrente Russo ou Alce, estimular o sistema músculo-esquelético, a contração muscular. Esse seria um tratamento para gordura. No tratamento de celulite, eu preciso verificar se a celulite é inflamatória ou fibrótica. Se ela for inflamatória, o ultrassom, além de ser lipolítico, pulsado a 5%, ele vai ser anti-inflamatório, que é muito interessante. E a corrente vai estimular o sistema linfático. Se a tua celulite for fibrótica, tu vai ter que utilizar uma corrente elétrica, um ultrassom contínuo, para promover um aquecimento e remodelamento tecidual, e além de fazer lipólise, e eu ainda tenho o efeito da corrente no sistema linfático. Então, o sistema linfático via estímulo de corrente é sempre um efeito secundário. Se tu entendeu, né, por alto quais são os efeitos da onda sonora e da corrente elétrica, vem comigo para a prática que eu vou te mostrar como que eu aplico uma terapia combinada, mostrando inclusive as parametrizações. Vamos lá. Vamos começar aqui. Primeiro ponto, eu vou delimitar a minha área de tratamento, ok? Essa área de tratamento, eu sempre tenho que ter um cuidado para não trabalhar sobre proeminências ósseas. Então, o aparelho de 3 MHz, ele vai trabalhar aí a 2, 3 centímetros de profundidade. Então, por exemplo, eu não posso aplicar em cima, né, das últimas costelas, na cristelia antero-superior. Então, cuidado, eu tenho que ter profundidade
é uma contraindicação sobre proeminência óssea. Aí eu vou pegar, né, base vezes altura e eu vou calcular a área. Tendo a área, eu vou dividir pela era do cabeçote e aí eu vou ter o tempo. A partir da área e o tempo conhecido, nós vamos parametrizar o equipamento agora para gordura corporal. Ó, vou trabalhar aqui então em terapias combinadas. Vou entrar nessa modulação aqui, que tanto faz a área, e aí eu gosto sempre em operação manual. A partir daqui, o que eu preciso definir? Se eu vou trabalhar uma celulite inflamatória, eu deixo pulsado a 5%. Se eu vou trabalhar uma celulite fibrótica, eu deixo ele contínuo. Gordura corporal, também no modo contínuo. Dosimetria, nos 3 casos, 1,5, não passa dos 1,5 watts por centímetro quadrado. E a questão do tempo eu já te expliquei. É a área dividido pela era do teu cabeçote. Aí eu vou para o ladinho e vou definir a corrente elétrica. Então, largura de pulso, tá? Não existe um consenso aqui. Tem autores que falam em 50 até 250 de largura de pulso. E a minha frequência, aqui existem pesquisas de 10 a 40 Hz. Então, vamos trabalhar com 10 Hz. Aí é eu botar o gel e dar o start aqui. Ó, gel, aqui é um momento bem importante, né? Não se economiza no gel aqui. O gel ele é importante para fazer essa interface entre o aplicador, né? Entre o cabeçote e o dispositivo. Então, eu vejo muitos colegas colocar pouco gel aqui, e aí colocando pouco gel, tu não vai ter uma transmissibilidade ok da onda sonora. Eu sugiro sempre, ó, eu vou acoplar, vou dar o start e eu sugiro sempre que tu esteja com uma espátula na mão para puxar o gel para a tua área de tratamento. Aí a onda sonora só está sendo emitida. Eu vou começar aqui a aumentar a corrente elétrica, porque eu já modulei a frequência e a largura de pulso, agora eu tenho que ajustar a intensidade. A intensidade é de acordo com a tolerância do meu paciente e ela é dada em microamperes. Então eu estou sempre perguntando para o meu paciente se está ok ou eu posso aumentar. Eu posso aumentar. Então ela vai me sinalizar quando que eu paro. Ok. Então, agora é manter durante o tempo de aplicação. Detalhe importante, movimentos circulares, trazendo o gel para baixo do eletrodo o tempo todo. E um fato interessante, com o passar do tempo, a minha paciente vai ter acomodação neural. Então eu vou aumentando a intensidade com o passar do tempo, de acordo com a tolerância dela.